Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e o melhor jogo do Game Pass é o Black do Xbox clássico. Eu sou o Luiz Kuntz e apesar de eu ter 1,84 m, ainda assim as minhas mãos são pequenas demais para o controle do Xbox clássico. É isso aí, pessoal. A gente tá aqui novamente com o nosso amigo Edson Godoy, que já esteve aqui com a gente falando sobre o full set, né, a construção do full set do Wii U. E hoje a gente vai falar de um outro grande desafio, que foi a construção do full set do Xbox clássico. Antes, é importante a gente fazer um pequeno review, de certa forma, desse videogame que foi responsável pela entrada definitiva e solo da Microsoft no mundo dos consoles. O videogame foi lançado em 2001 e completou no momento da gravação aqui do nosso programa cerca de 20 anos e um dia. Ele faz parte da 6ª geração de consoles, juntamente com o PS2 e o GameCube. Em relação às vendas, foi um total de cerca de 24 milhões de unidades vendidas no mundo, sendo 16 milhões apenas na América do Norte. Foi um console muito caro de produzir, tão caro que a Microsoft vendeu ele inicialmente ao preço de $299, mas o valor aproximado de mercado dele para produção era na casa dos $425, ou seja, um prejuízo na cara aí de largada de cerca de $125 por console vendido. Apesar disso e das perdas financeiras que o console representou para a Microsoft, o videogame é muito querido por muitos colecionadores e possui excelentes jogos. E é sobre esses pontos que a gente vai conversar hoje, mais uma vez, com o nosso amigo e colecionador Godoy. Portanto, Gui, sobe o som que hoje o dia é de falar de Xbox clássico. É isso, pessoal, a gente vai começar o nosso programa agora dando um recado muito importante para você que gosta também de acompanhar, de ter uma experiência adicional do podcast Jogo Raro em outras plataformas. A gente tem, se você não conhece, a gente tem um Instagram do Jogo Raro, que é o @Jogo Raro. E por lá você fica sabendo sempre, a gente posta todos os dias, um conteúdo adicional que complementa um pouco a experiência do podcast aqui. A gente sempre vai ter um item interessante, um item curioso, e é sempre muito bacana. Eu recomendo fortemente você acompanhar a nossa produção de conteúdo também lá no podcast Jogo Raro. E também lembrando que a gente tem um canal no YouTube, a gente também está tentando se familiarizar com esse espaço aqui, é um pouco novo pra gente, tanto pra mim quanto pro Luiz, mas a gente está tentando entender um pouco mais como é que funciona essa plataforma para poder oferecer para você uma experiência adicional, complementar um pouco ao dia a dia aí de quem gosta de ouvir o podcast, quem gosta de acompanhar as nossas histórias sobre colecionismo dentro do PS3 e todas as plataformas que a gente tanto ama e discute aqui com vocês. Então, siga também o nosso canal no YouTube, que é o canal Jogo Raro. Você procura lá Jogo Raro no YouTube e vai nos encontrar. E por fim, eu gostaria de convidá-lo a acompanhar os nossos conteúdos em áudio, né? O nosso podcast, que é o nosso principal conteúdo, digamos assim, pela plataforma do Orelo. O Orelo é um aplicativo desenvolvido por brasileiros, que é muito bacana. Primeiro porque oferece uma experiência leve, no sentido de não ser um aplicativo pesado, que fica ali pesando, digamos assim, a experiência de uso, né? De ouvir, de acompanhar o conteúdo. Então ele é bem leve ali no seu device, seja ele Android ou iOS. E tem uma curiosidade, uma característica muito interessante. Você deve saber, meu caro ouvinte, amigo, enfim, agora internauta que está nos vendo também em vídeo, que os músicos, enfim, os artistas de maneira geral, são de alguma forma remunerados também por streaming. Então, quando você ouve ali um conteúdo no Spotify, por exemplo, a plataforma paga um centavo, digamos ali, de uma fração, digamos assim, do resultado para o produtor de conteúdo. E a Orelo está, de alguma forma, inovando porque ela está fazendo isso para os produtores de conteúdos em podcast. Então, se você nos ouvir pela plataforma Orelo, além de ter um ambiente, como eu mencionei ali, um aplicativo que é bem leve, você vai poder contribuir com a gente ouvindo e sem custo adicional nenhum para você. Isso é muito legal também. E se você quiser apadrinhar, digamos assim, o Jogo Raro, oferecer um pouco mais, né, seja uma doação pontual ou mesmo um valor recorrente, como o Padrinho, né, como o Patreon, como tantas outras plataformas de crowdfunding que a gente tem pela internet,
Lá pelo Orelo você consegue fazer isso de maneira muito simples, muito tranquila. Então eu te convido a baixar também o Orelo para nos apoiar na produção de conteúdo. E por fim, se você tem aí algum empreendimento, algum negócio, alguma coisa ligada ao mundo dos jogos, se você é uma produtora, se você tem uma loja de games, enfim, se você tem algum tipo de business, algum tipo de negócio que se conecta diretamente com colecionismo, com videogame e queira fazer uma parceria com a gente, não deixe de mandar um e-mail para jogoraropodcast@gmail.com. A partir desse contato a gente consegue estreitar uma relação, enfim, tentar construir alguma coisa juntos. Então vamos pro nosso podcast depois desse monte de recado, porque o papo tá muito legal hoje. Godoy, é um prazer novamente estar contigo. É um prazer conversar novamente sobre mais um full set completado. E uma coisa interessante do Xbox foi a entrada da Microsoft no mundo dos games. Eu queria saber, Godoy, inicialmente, o que você pensou no momento que você soube que a Microsoft, até então famosa pela plataforma Windows, iria entrar no mundo dos games? Primeiramente, boa noite aí. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que a galera tá ouvindo aí o podcast ou vendo pelo YouTube. E agradecer mais uma vez o convite de vocês para participar aqui do Jogo Raro, podcast sensacional. Eu fiquei muito feliz com a participação no episódio do Wii U, então é um prazerzão aí estar de volta para falar agora do Xbox clássico, o primeiro console aí da Microsoft, né? E eu confesso que quando a Microsoft falou que ia entrar no mercado, eu não fiquei tão animado assim, porque na época eu tava muito pirado no Dreamcast, sabe? E na época ainda a SEGA ainda não tava tão fora ainda da parada, né? Quando rolou o anúncio e tal. Quando o Xbox saiu, ela praticamente já... Eu acho até que já tinha sido anunciado já o fim dela trabalhar com consoles, né? Focar só nos jogos. Então aí que comecei a despertar para essa nova geração. Mas naquele tempo eu tava muito fissurado em jogo antigo. Então eu tava mais concentrado em colecionar os jogos de Mega Drive, de Super Nintendo, do Jaguar, enfim, jogos de consoles mais antigos. E eu não tava tão com a cabeça, né, nessa sexta geração. Apesar do Dreamcast, né? O Dreamcast foi um console que eu vivi intensamente o período dele. Foi bem no ano, ele veio bem no ano que eu abri aquela loja de videogame que eu mencionei pra vocês no episódio anterior. E a minha loja até foi a primeira na cidade a ter o Dreamcast, então foi um alvoroço na época, um cara que trouxe do Japão, eu consegui comprar dele e coloquei na loja, e tinha aquele joguinho do Get Bass, né, do Sega Bass Fishing com a vara de pescar, enfim, chamava bastante atenção. Então o Dreamcast eu vivi intensamente, só que como eu tava mais focado em jogo antigo, terminou o Dreamcast, eu não peguei nenhum console da geração, naquela época, né. Até que um dia eu fui ver, na casa de um amigo meu, um Xbox clássico, e ele tinha um jogo chamado Brothers in Arms, que é um jogo de Segunda Guerra Mundial, com elementos táticos. Cara, um jogo fantástico da Ubisoft, acho que da Gearbox, a desenvolvedora, a Ubisoft, a publicadora. Sensacional o jogo, e eu sou fã do tema, né, da Segunda Guerra Mundial, então já falei, putz, eu preciso comprar esse console. Aí foi aí que eu adquiri um Xbox clássico. E além do Brothers in Arms, que teve até um segundo jogo também pra ele, que saiu também no Play 2, esses dois jogos, ele tinha uma gama de jogos de Star Wars que nenhum outro console tinha na época. Era impressionante como o Xbox clássico tinha jogo de Star Wars. Acho que, sei lá, deve ter uns 10, 12 jogos de Star Wars nele. E eu era muito movido a Star Wars na época, assim, em relação aos videogames. Eu lembro que por muito tempo eu comprava o videogame que tinha o jogo de Star Wars, sabe? O meu videogame era eleito pelo fato dele ter jogo de Star Wars. Então, eu vi outra grande oportunidade no Xbox clássico, e também não me decepcionou nesse quesito, um monte de jogaço de Star Wars, alguns inclusive exclusivos dele, como o Republic Commando, né? Então, foi aí que nasceu aí o meu interesse mesmo no Xbox, foi baseado nos jogos dele. Muito legal, Godoy. E como é que foi? Eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa experiência de pegar um controle enorme, né? Gigante. Na verdade, a gente tinha, né, um teaser aí quando a gente lembra no 64, né? Que já era um controlinho um pouco maior. Mas pensando nos controles que a gente tinha das gerações passadas, eram tudo controles
cabiam ali na palma da mão e tal, e ele estreou mais ou menos uma onda de um controle muito grande, muito desengonçadão, digamos assim. Você sentiu muita diferença de quando teve esse primeiro contato com esse controle? Eu confesso que eu não tive esse problema, porque como eu entrei um pouco tardiamente, já não era mais o Duke, o console de linha do Xbox, né? Já era o S, que é o controle que nasceu para ser voltado para o público japonês, né? Então eu não senti essa diferença. E assim, como eu estava acostumado com o Dreamcast, o controle do Dreamcast já é meio trambolhão, né? Não chega ao patamar do Duke, mas ele tá quase lá. Então eu acho que eu não ia ter sofrido tanto assim com o impactante controle Duke, né? Que ganhou esse apelido de Duke aí. Mas realmente, você pega ele e o S, cara, a diferença é muito grande. Ele é muito trambolhão. E ele tem um problema pra mim que vai além do lance do tamanho. Eu não gosto do direcional dele. O direcional dele, o D-pad, ele tem um desenho estranho. Eu não acho bacana. E eu acho o controle S um dos melhores de todos os tempos. Eu achei ele muito confortável. Tanto que é a base do Xbox até hoje, né? A base dos controles dos consoles da Microsoft até hoje é o controle S do Xbox clássico. Eu não sei se tem uma relação, mas pelo menos cronologicamente me parece ser muito conectada. Porque eu me lembro que nessa época, a gente tá falando de 20 anos atrás mais ou menos, existia uma grande competição entre a engenharia de design e design de produtos da Apple, que sempre minimalista, sofisticada, elegante, e aquela brincadeira que tudo da Microsoft era meio trambolhudo, tudo era meio sem um cuidado estético, né? Pode ser que seja, digamos, resquício desses gerentes de design da companhia dessa época aí, né? E a gente não precisa nem ir só pro controle, né? O próprio console é um tanque de guerra, né? É gigante. Ele chamava muita atenção na época pelo tamanho e pelo peso, né? Pesado pra caramba. É que, na verdade, ele é basicamente um PC, né? Se a gente for analisar, todos os videogames são PCs, né? Mas o Xbox clássico é literalmente um PC. É um PC que tá ali dentro. É verdade. Tanto que ele é excelente pra emulação hoje em dia, por causa disso, né? É muito fácil de mexer com ele porque é um PC. Para reparo, né, para trocar unidade ótica de CD, você pega aqueles CDs, troca, tá tudo certo, enfim, é verdade. Ele tem Até para fazer upgrade, os caras fazem overclock nele, uns negócios assim, de colocar mais memória, umas paradas assim, porque é um PC, é fácil de mexer em relação a isso. Ainda bem que eles lançaram aquela versão do protótipo que era um X, né? Imagina. Nossa, aquela era bizarra. O computador, o videogame da Xuxa, parecia um Xzão gigante. Mas você sabe que no mercado de videogame do norte-americano, eles sempre flertaram com esse lance de coisas grandes e chamativas, né? A gente pode ver por exemplo, o primeiro PlayStation, que começou com as long boxes, né? Que é um negócio que também tinha nos outros consoles, tipo o 3DO também, as caixas eram enormes, enquanto que no Japão eram as casezinhas de CD normal. Então, a América do Norte flertava com esse lance de coisas grandes, chamativas, né? Eu acho que era um fruto do capitalismo selvagem lá. Pode ser, né? Da época ali. O sonho americano e tudo mais, junta tudo isso aí. E eu acho que era uma tendência deles que até tinha os muscle cars, enfim, sempre teve uma tendência para coisas grandes, né? Então, era natural. E é engraçado a gente perceber a evolução da engenharia também quando você analisa o Series X hoje, que é uma peça de engenharia incrível, né? Porque é uma caixinha pequenininha com poder de processamento bizarro, gigantesco. Eu já vi alguns vídeos no YouTube que o pessoal abre para mostrar todos os componentes. É bizarro, cara. Tecnologia alienígena. Não sei como é que os caras conseguem compactar tanta coisa, né? Ainda mais quando você pensa, você compara tradicionalmente com um PS5, que é uma nave espacial, né, cara? Ele realmente. É curioso isso, como é que as coisas vão se alternando, né? Quanto que conceitualmente estético e bonito vira antigo e velho com o tempo, e aí as coisas vão se... É curioso, a indústria tem muito disso, né? De se reperceber e se reavaliar. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, Godoy. Como é que você, num belo momento, falou, cara, eu vou perseguir o full set desse game aqui, desse console? Quando é que deu esse start em você, essa vontade de ter o full set? E eu queria que você falasse um pouco, dividisse com a gente um pouco, né, das alegrias e das desventuras que é buscar um full set como esse. Esse é até um ponto que eu tava escutando o nosso podcast anterior do Wii U hoje, eu tava voltando de viagem, escutando o podcast,
eu pensei, falei, puxa, a gente esqueceu de tocar nesse ponto aqui, que também se aplica ao Xbox clássico. Para colecionadores, eu acho que existe um momento para todo console, que é o momento ideal para você comprar jogos para ele. Que é aquele momento, geralmente, de mudança de geração, que a galera não tá mais ligando muito pro console que tá saindo, sabe? Que o foco tá todo voltado no console que tá entrando. E aí você consegue comprar jogos a preços incríveis. A oferta de produto é muito grande, porque muita gente querendo se desfazer para comprar o novo. Então, uma coisa muito importante quando você pensa em fazer uma grande coleção de qualquer sistema é analisar esse momento. Onde que é aquele momento ideal para você começar a investir pesado nos jogos. Quando eu digo investir, não é de investimento, de ganhar dinheiro. Não é isso. É investir no sentido de colecionar mesmo. Quando que você deve focar na compra de jogos para aquele sistema? O PS3, que é um console que vocês gostam muito, passou recentemente por esse momento, né? Ele tá começando a sair desse momento, na verdade. Já tá começando a ficar chatinho de encontrar determinados jogos, os preços, no geral, já subiram bem. E o PS4 tá começando a querer entrar. Ele só não entrou ainda nessa fase porque o PS5, a nova geração, né? Não só o PS5, mas o Xbox Series também, tá com falta de console no mercado, então essa transição tá sendo bem diferente, a transição dessas gerações agora, né? Então o PS4 e o Xbox One vão entrar já aí também nesse ponto, assim, já estão flertando com esse momento ideal, né? E com o Xbox clássico aconteceu isso comigo. Como eu entrei um pouquinho tarde na geração, eu acho que eu comprei meu Xbox clássico em 2005, mais ou menos, se eu não tô enganado. 2004, 2005, mais ou menos aí. O Xbox 360 chegou em 2006, então ele já estava no finzinho de vida dele. E de começo eu comecei a comprar poucos jogos, nem tinha a menor ideia de que um dia eu ia querer completar a coleção dele. Eu tinha ele para jogar mesmo, não era pensando em coleção. Só que daí eu até tive um hiato aí, que eu vendi o videogame, eu fiquei, acho que questão de um ano aí sem videogame nesse período, videogame atual, né? Fiquei só com os clássicos lá, o que sobrou da minha loja de videogame, isso eu mantive. Mas eu fiquei sem videogame atual por um tempo, e aí quando eu acalmei minha vida pessoal, eu comprei outro console. Qual console eu comprei? Comprei o outro Xbox clássico. Aí foi aí que de fato começou a eu pensar em colecionar ele. E aí eu comecei a ver que o preço dos jogos dele, principalmente nos Estados Unidos, estava muito baixo. Os jogos estavam muito baratos, porque a Microsoft, ela lançou o 360 em 2006, só que ela não fez igual a Sony costuma fazer, né? Ela praticamente abandonou o Xbox clássico. Chegou no finalzinho da vida dele, não saía mais jogo, e o foco era total no 360. Então a vida do Xbox clássico foi muito curta, se comparar com o Play 2, por exemplo. Então esse ponto ideal de jogos baratos dele começou mais cedo. Então, em 2006, quando o console tinha acabado de sair de linha, os jogos já estavam sendo vendidos a preço de banana. Então, mesmo com a retrocompatibilidade, né, que existia a retrocompatibilidade de uma certa quantia da biblioteca, eu acho que uns 300 e poucos jogos, mais ou menos, funcionavam no 360. E mesmo assim, os preços eram muito bons. Aí eu comecei a comprar lotes grandes de jogos dele. E quando eu percebi, eu já estava com um monte, assim, sei lá, uns 200 jogos. Aí eu comecei a pensar, falei, pô, tá aí, um console que eu gosto pra caramba. Pra mim, o Xbox Classic é um dos melhores consoles que já existiram. E aí eu comecei a investir nisso, comecei a comprar, continuei comprando lotes grandes e tal. E só que assim, se eu já tinha falado que o Wii U era um console mainstream, né, um console vendido em grande escala, o Xbox é ainda mais. Ele tem a biblioteca dele é 5 vezes maior que a biblioteca do Wii U, por exemplo. Uhum. Então o desafio para completar esse full set é muito maior. Mas, aos poucos, eu fui comprando os jogos, né? Sem muito desespero, como eu falei até no episódio de Wii U também. E nisso eu fui construindo essa coleção. Até que chegou um momento que, sei lá, faltavam uns 100 jogos, né? Faltam uns 100. Aí ficou mais fácil. Eu falei, putz, 100 jogos de 900, eu já tô aí, né? Então aí eu comecei a focar mesmo pra pegar todos. E vou falar, teve alguns aí, principalmente desse finalzinho aí de completar a coleção, que foram punk para conseguir. Eu imagino. É interessante quando a gente pensa no Xbox, porque ele teve um diferencial muito bacana. A Nintendo, ela era, né, com suas franquias clássicas e veio no GameCube com essa proposta.
não fez tanto sucesso porque a Sony massacrou com o PlayStation 2. O PlayStation 2 veio muito forte já porque o Play 1 era forte e aproveitou e conseguiu todos os seus third party a seu favor, né? E uma coisa muito interessante que eu gostei daquela época, que eu achei muito bacana, e talvez por isso fez tanto sucesso na América do Norte, foi a Microsoft ter entrado na onda online muito forte, né? Eu não sei se isso é verdade ou não, mas parece que o Bill Gates pensou assim, o Xbox clássico vai ser a nossa máquina de testes, vamos testar as funcionalidades online, vamos deixar tudo redondinho, e quando a gente ter o sucessor dele, aí a gente vai ter um negócio rodando lisinho e a gente vai chegar, botar para quebrar. E parece que foi mais ou menos isso que eles fizeram. Né? Mas mesmo nessa fase de testes deles, do Xbox clássico, eu percebi já uma funcionalidade online muito robusta e muito bem feita já, desde o início. Eu queria saber de ti se tu testasse essa funcionalidade online, se tu chegasse a jogar no Xbox Live do Xbox clássico, e aproveitar para perguntar se o teu jogo favorito de Xbox é um jogo que tem online ou ele é um jogo offline. Bom, vamos lá. Comentar um pouquinho sobre isso que você falou. A Microsoft, quando ela pensou no Xbox clássico, ela tinha certeza absoluta que ela ia tomar prejuízo com ele. Tinha certeza. Ele foi um console, não só um teste, foi um console investimento. A Microsoft lançou ele com o intuito de gastar o que pudesse gastar nele para chegar chutando a porta no mercado, né? Chegar pro mercado de videogame e falar, a gente tá aqui, a gente é um player forte nesse mercado e chegamos para arrebentar. E realmente, ela não poupou esforços para isso, não. Ela foi com tudo mesmo. E, óbvio, ela cometeu alguns erros, como, por exemplo, o marketing no Oriente, que até hoje ela não consegue penetrar lá, né? Eu acho que, pelo visto, nunca vai conseguir chegar com força no Oriente. Mas ainda assim, ela fez, eu acho que um trabalho fantástico no console. Ele, de longe, era o mais poderoso que tinha e batia fácil nos jogos do PS2 e do GameCube. Quando você analisava, principalmente os jogos multiplataforma, né? A versão do Xbox clássico era sempre a que rodava melhor, assim. Em alguns casos, era muito melhor. Que, por exemplo, ela conseguia rodar em, sei lá, eu não lembro se ela conseguia fazer 720p, eu acho que conseguia, ou 720i. Mas ela conseguia resoluções que os outros não sonhavam em conseguir nos jogos. Então, ela foi realmente... Deu tudo que ela podia no Xbox clássico para chegar chegando no mercado, né? E minha velheira já fez eu esquecer as perguntas que você tinha feito, Luiz. Não, tranquilo. É que quando eu falei da funcionalidade online do Xbox, do online. Eu mencionei que acabou acontecendo de você jogar na plataforma online, e se você jogou o seu jogo favorito do Xbox, ele é um jogo que tem funcionalidade online, ou o teu preferido ele é 100% offline? Olha, eu nunca fui muito afeto aos jogos online, eu vou confessar pra vocês. Eu acho que eu conto nos dedos de uma mão a quantidade de vezes que eu joguei online em qualquer console, cara. Eu sou avesso a esse mundo, por mais bizarro que isso possa parecer. Então, no Xbox clássico, eu não cheguei a jogar, não testei essa funcionalidade do Xbox Live. Eu não sei nem se era fácil para brasileiro conseguir isso, né? Eu acho que era algo bastante limitado na época. Não que a rede do Xbox fosse limitada, mas eu acho que para nós brasileiros, eu acho que não devia ser algo muito fácil de conseguir. Eu não tenho informações exatas a respeito, mas eu acho que devia ter alguns empecilhos que eram necessários romper, algumas barreiras que, né, eram necessários ser rompidas aí para conseguir jogar bacana na Xbox Live. Mas eu não tive esse prazer, confesso. Mas o jogo meu preferido no Xbox clássico é um jogo que tem modo online, sim, que é o Forza. Primeiro Forza do Xbox. E que é um jogo que, se você pegar hoje pra jogar, ele continua lindo, cara. Impressionante. Eu lembro... Eu acho que teve versão do Xbox também, que eu achava no PlayStation 2 já muito lindo, o Burnout 3. E eu acho que o Burnout 3 tem no Xbox também, né? E eu sei que todo jogo de PlayStation 2 que tinha pra Xbox clássico, no Xbox o gráfico ficava maravilhoso. Era sensacional. Legal, Godoy, eu queria saber de você como é que você enxerga a cena do colecionismo do Xbox clássico aqui no Brasil, né? Quando você pensa nos Estados Unidos, enfim, que é o país de lançamento, o país anfitrião, é enorme a quantidade de títulos, né, que você encontra por lá, enfim, é muito fácil encontrar esses tipos de títulos nas casas de penhores, nas GameStops da vida. Tem uma quantidade enorme de títulos para comprar. Como é que é colecionar Xbox clássico aqui no Brasil? É difícil, você tem que se valer
de importação mesmo, não tem jeito? Ou existe, digamos assim, uma cena tímida, mas mais consistente aqui de seminovos aqui no Brasil? Olha, eu acho que a gente pode dividir sua pergunta em duas partes. Primeiro, falar dos colecionadores. Eu conheço poucas pessoas, assim, que têm o Xbox clássico como uma coleção foco, assim, sabe? Eu não sei se as pessoas não aparecem muito na internet, mas é difícil eu ver alguém falando que coleciona avidamente o Xbox clássico. Talvez, muito provavelmente seja isso, é a força do PS2, né? O PS2 aqui foi muito dominante, né, cara? No mundo inteiro ele foi dominante, mas aqui foi mais ainda, porque a Microsoft não lançou o Xbox clássico aqui, né? Então ele chegava aqui só via mercado cinza, e a maioria dos Xbox que chegavam aqui eram destravados. Então até mesmo os jogos, se a gente for pensar, a distribuição deles aqui era bem deficitária. Mas assim, para conseguir comprar, até que não é tão difícil os jogos. Você encontra uma quantidade razoável até no mercado, os preços não são altos. No geral, o jogo de Xbox é jogo barato, não é caro. Mas, é claro, a gama de títulos disponíveis que você vai encontrar aqui no Brasil vai ser reduzida. A vantagem é que aqui você vai encontrar não só os títulos americanos, você encontra os europeus também, os japoneses, que tem muita gente que trazia esses jogos, né, de fora. Então, você consegue encontrar títulos de outras regiões também. Então, essa é uma vantagem. Mas, se você pretende full set do Xbox, com certeza você vai ter que recorrer aí para o mercado americano, principalmente. Agora tu mencionasse dos europeus e dos asiáticos. Eu não lembro, esse dado eu não lembro. O Xbox, ele possui trava de região? É só com o Xbox destravado que você conseguia jogar títulos de outros países? Sim, ele possui trava de região. Mas como eu disse, né? Como aqui era mercado cinza, praticamente 100% dos consoles que chegavam aqui eram destravados. Então, é um problema que muita gente nem sabe, né? Nem sabe que tem trava de região exatamente por isso, porque não tinha problema para rodar os jogos, né? Godoy, eu queria entender um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre o tamanho, né, da biblioteca aproximada, né, de 900 e poucos títulos. Queria que você dividisse com a gente, com os nossos ouvintes, qual dessa gama de títulos americanos que foram mais complicados para você encontrar e garimpar, né? No final, você mencionou que no finalzinho ali da jornada estava complicado, então a gente queria entender qual que foi os grandes desafios para poder completar esse full set americano aí. E complementando com aquela brincadeira que a gente fez na de Wii U, como é que foram os Faltam 100? Vamos lá. Olha, para fechar os últimos jogos foi bem complicado. Ainda mais porque chegou o período da pandemia, né? Um problema que eu passei também com o Wii U. Porque muita gente não tá mandando nada pra cá, né, cara? Então, pra você ter uma ideia, os 2 últimos jogos eu tive que recorrer a um amigo meu que tem costume de comprar através de redirecionamento, né? Ele comprou pra mim, mandou pra mim, e aí eu paguei ele. Só assim que eu consegui, porque só tinha um exemplar desse jogo à venda, desses 2 jogos que faltavam à venda no eBay, e era cara que não mandava pro Brasil. Um deles é um jogo, por assim dizer, uma coletânea, é um jogo duplo, né? Que vem o Sonic Heroes, deixa eu ver aqui o título certinho pra não falar bobagem. Que o Xbox ele tem algumas linhas que vem 2 jogos em um pacote só, né? Que é o Sonic Heroes e o Super Monkey Ball. É o 2-in-1 Combo Pack que chama. Tem alguns jogos nessa linha e esse aí foi um dos 2 últimos que faltava pra mim. E quando eu tava no meio da coleção, digamos assim, eu não imaginava que fosse um jogo tão difícil de encontrar. Porque a gente encontra os jogos do Sonic de forma muito fácil, assim, tem abundância. Então você fica com a falsa impressão de que todos vão ser fáceis de encontrar, que não tem nenhum difícil. Mas esse especificamente, que vem o Sonic Heroes e o Super Monkey Ball, nossa, foi um sofrimento. Ó, eu até confundi, ó, não foi o Sonic Heroes, tá? É o que vem o Super Monkey Ball e o Sonic Mega Collection Plus, que é uma coletânea do Sonic. Porque tem esses 2 combos, tem o que vem o Sonic Heroes e tem o que vem esse Sonic Mega Collection. O do Sonic Heroes eu consegui com uma facilidade maior, mas esse do Mega Collection foi punk. E o outro é um jogo bem obscuro, aqueles jogos de arrancadão, sabe? Daquela... Eu acho que é uma franquia americana, chama IHRA, IHRA, Drag Racing. Tem 3 jogos dele pro Xbox clássico. O 2004, o 2005, facílimo de encontrar. Só que tem esse terceiro, que é punk, que é o Sportsman Edition. Cara, esse joguinho
é embaçado de encontrar. E tanto ele quanto o Sonic também tiveram um preço um pouquinho mais salgado, assim. Isso é uma coisa boa da coleção do Xbox clássico. Os jogos mais caros dele, pelo menos os americanos, você vai encontrar aí na faixa entre 100 e 150 dólares. Não é nada muito desesperador, né? Porque de outros consoles tem jogo que custa $1.000 fácil aí. Então, mesmo aqueles mais complicados, você vai conseguir encontrar, se encontrar, né? Porque tem o problema de encontrar, que foi o caso desses aí. Você vai conseguir por um preço ainda razoável, assim. Nada que vai te tirar os cabelos. E eu vou citar mais alguns aqui que são bem complicadinhos. Tem um da franquia Jurassic Park, que é complicado e caro também, fica sempre nessa faixa de 100, 150 reais. Que é um joguinho bem bacana. Jurassic Park Operation Genesis. Ele é um jogo de... tipo um theme park, só que de Jurassic Park. Todo em 3D, assim. Então ele chamou bastante atenção. Eu não sei se vendeu pouco, porque é difícil de encontrar e caro quando encontra. E tem um que saiu agora, um remaster dele, que é o Stubbs the Zombie Rebel with a Pulse. Ele era exclusivo do Xbox, um joguinho de zumbi meio cômico. E agora acho que saiu até pra console da Sony ele saiu. Eu não sei se tem mídia física, mas é um lançamento recente desse ano. É um joguinho bem bacana, bem divertido do Xbox clássico, que na época era exclusivo. E também é dessa faixa aí dos mais difíceizinhos de encontrar. Godoy, para nós, né, localizados aqui na América do Sul, é sempre mais fácil a gente pensar em colecionar jogos ou que saíram aqui, distribuídos no Brasil, ou os da América do Norte. Geograficamente pensando, sempre fica mais fácil. A cena do Xbox mundial, tu já mencionasse que na parte da Ásia foi fraco, e o Xbox, na verdade, sempre foi fraco em questão de vendas na Ásia. Na Europa, teve, assim, uma legião de fãs um pouquinho maior. Tu tens conhecimento, você tem bastante exclusivos europeus? Ou isso é algo que ficou ali uns 2, 3 exclusivos só e todo o restante na América do Norte? Tem relativamente bastante títulos somente lançados na Europa e na Ásia? Se a gente pensar que a biblioteca dele fica na faixa de uns 900 títulos americanos, aí, 900, 950, fica nessa faixa aí, tem uma quantidade até relativamente grande de jogos exclusivos das outras regiões. Só europeus deve ter na faixa de 100, japoneses deve ter na faixa de uns 50, e aí tem alguns títulos que só saíram na Austrália, eu acho que são 2 títulos de esporte, se eu não estou enganado, e uns 3 jogos ou 2 jogos que só saíram na Coreia. Esses, com certeza, são os mais punk de encontrar. Eu completei agora o full set americano, né? Então eu já comecei, já faz um tempo, eu tô pegando os jogos exclusivos que eu encontro de forma fácil do Xbox. Então esses jogos europeus e japoneses eu já tô meio caminho andado aí. Mas eu nem comecei a olhar esses coreanos aí, por exemplo. Já fiquei sabendo que tem um coreano que é pauleira, que se duvidar vai ultrapassar a casa do razoável aí do Xbox clássico, vamos ver. E tem um jogo japonês, os da Austrália como deve ter rugby, porque lá esporte é rugby. É isso que eu ia falar agora, é um rugby. Eu acho que é bem capaz de ser rugby ou algum outro esporte, cricket, uma coisa meio assim, sabe? E eu já dei uma olhada, não é caro, então isso já me tranquilizou um pouquinho. E aí eu acho que é interessante a gente falar de um jogo japonês, que é um jogo da From Software, conhecida aí dos Dark Souls da vida, né? E ele só ficou lançado lá no Japão. E é um jogo com uma temática totalmente ocidental, uma coisa meio bizarra, onde eu posso estar enganado um pouquinho, um detalhezinho ou outro da história, mas é basicamente você é o presidente dos Estados Unidos e acontece alguma coisa, não sei se é uma invasão de um país estrangeiro ou de alienígenas, alguma coisa assim, e aí você entra num robô e sai matando todo mundo. Metal Wolf Chaos, o nome do jogo, que saiu também um remaster recente dele para os consoles atuais. E quem jogou fala que o jogo é muito bom. E esse é um dos joguinhos também meio chatinhos de comprar lá fora. Não que ele seja difícil de encontrar, ele é mais caro mesmo. Eu acho exatamente por ser da From Software e por ser um jogo bom, né? Porque geralmente esses exclusivos de outras regiões, eles são aqueles jogos mais obscuros, né? Umas coisas mais lá do B, assim. Mas esse é um jogo top, assim, você vê que é um jogo que teve investimento e tal. Talvez não tenha saído no Ocidente pelo abandono da Microsoft da plataforma, né? Que, aliás, eu acho que é um negócio que, pelo menos até o 360, ela fez isso também, né? Ela abandona muito cedo a plataforma que tá saindo, né? Eu acho que no Xbox One agora que foi diferente.
que é praticamente integrado aí, né? Tudo integrado, o One com o Series X. Então, dessa vez eu acho que eles pararam com isso, mas eu acho que esse Metal Wolf Chaos aí não deve ter saído por causa disso. Bom, Godoy, mais uma vez, muito obrigado, cara, pelo teu tempo. Foi um prazer poder te receber aqui de novo no nosso podcast. Dizer que é muito legal ouvir as suas histórias. E antes da gente encerrar, eu queria que você passasse de novo para os nossos amigos e ouvintes aí todos os links para a gente conhecer um pouco mais do teu trabalho, sobretudo da VGDB. Queria já deixar o convite que falaremos também do Jaguar. Ainda não é o momento, mas falaremos do Jaguar também. Fica aqui um convite e uma promessa no ar aqui. Mas brincadeiras à parte, por favor, fala aí pra gente como é que a gente conhece mais o teu trabalho e o trabalho da VGDB. Bom, o Videogame Database está em todas as redes aí, a gente tem o nosso site, né, que é o nosso projeto principal, que é um museu virtual, que é o vgdb.com.br, e qualquer lugar que você digitar VGDB ou Videogame Database, você vai encontrar a gente em Instagram, Twitter, YouTube, só no Twitch que a gente não tá ainda, até já criei o perfil lá, mas eu ainda não consegui bolar uma forma do VGDB entrar na plataforma. Por enquanto eu sou só um telespectador lá da Twitch, com o perfil do VGDB, mas em breve a gente deve aprontar alguma coisa por lá também. Mas aí a gente tá aí em qualquer rede que você procurar a gente, VGDB, você vai conseguir acessar o nosso conteúdo. Bom, como sempre, obrigado mais uma vez, Godoy, pelo seu tempo, e até uma próxima oportunidade, e a gente se fala, tá? Valeu, e tô louco pra falar da Jaguatirica aqui, hein? Vai ser legal. Godoy, foi um prazer conversar contigo. Eu queria dizer também que completar um full set, pelo menos eu imagino, ainda não completei o meu do PS3, mas ele é muito mais do que apenas você ter o capital financeiro para você ter essa possibilidade. Eu acho que é uma caçada que envolve bastante pesquisa, envolve bastante luta, então quero te parabenizar pelo full set desses dois que tu comentasse com a gente, do Wii U e do Xbox, e desejar sucesso aí em futuros full sets, e a gente vai querer saber quando isso acontecer. Pode deixar. E bacana que full set, quando o Godoy faz um full set, o VGDB faz também, né? Então vai ser muito legal quando tiver tudo isso transportado para o site, né? Para a pessoa poder conhecer a biblioteca inteira do console, com todas as nuances, todos os detalhes, vai ser bem bacana. E mais uma vez agradecer vocês aí pelo convite, prazerzão estar aqui. Valeu.